Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida, em seu coração. Com a graça de Deus, nós chegamos para mais uma pré-aula da EBD. Estamos estudando neste quarto trimestre de 2021 a respeito do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje nós já estamos na lição de número 8, Paulo, o discipulador de vidas. O texto áudio desta lição está em Atos, capítulo 15, os versículos 40 e 41. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A verdade prática da nossa lição diz que o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, os versículos 42 ao 47, também o capítulo 20, os versículos 1 ao 4. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe também o seu like, ore por nós e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Se for importante para você, com certeza será importante para mais alguém. Paulo, o discipulador de vidas. Antes de falarmos deste tema, o que é um discípulo? O que é um discípulo no sentido bíblico? Na cultura judaica, nós sabemos isso através da tradição judaica, os meninos, já aos 6 anos, iniciavam o estudo na Torá. Aos 10 anos, esses meninos judeus, eles já conheciam a Torá quase que de cor. Aí, aos 14 ou 15 anos, somente os melhores deles iriam estudar aos pés de um grande rabino da época. Isto, quem diz, é a tradição judaica. Estes meninos eram chamados de talmidim, ou seja, discípulos. Vem da palavra talmide, que significa aprendiz ou discípulo. Talmide é singular, talmidim plural, que significa discípulos aprendizes. Mesmo não sendo aceito pelos judeus, Jesus Cristo era reconhecido como um mestre, como um rabino, se bem que não se enquadrava dentro das regras judaicas da época, do costume religioso que eles adotaram em torno da lei mosaica, que eles acrescentaram à lei. Jesus não se enquadrava, todavia ele era também um rabino, um mestre, e ele tinha os seus discípulos. Agora, o que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus Cristo, logo após a sua ressurreição, quando ele aparece aos seus, ele deixou este mandamento. Olha como ele se apresenta aqui em Mateus, capítulo de número 28 e o versículo de número 18. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele quer dizer que aqui ele está se apresentando de uma nova forma, como era antes da encarnação. Por ele foram criadas todas as coisas. Ele não era mais aquele Jesus que foi para a cruz, que se entregou. Agora ele estava novamente com todo o seu poder, com toda a sua glória. Por isso que ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora eu quero lhe chamar a atenção para os versículos seguintes, versículo 19, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Olha só, essas palavras são muito importantes, porque Jesus está nos chamando para sermos discípulos e fazermos discípulos. Jesus não nos chama somente para sermos religiosos, para cumprirmos uma liturgia, mas ele nos chama para sermos discípulos e também fazermos discípulos, fazermos os aprendizes de Cristo, aqueles que serão seus seguidores, que o imitarão, nos imitando. À medida que eles nos imitam, porque nós somos imitadores de Cristo, eles se tornarão também discípulos de Cristo. Veja que Jesus Cristo não nos chama para fazermos prosélitos, não nos chama para fazermos religiosos, legalistas, mas sim discípulos, o que é bem diferente. A gente vai falar mais a respeito deste tema aqui nesta pré-aula. Agora, a partir do Pentecoste, a partir de Atos capítulo 2, quando o Espírito foi derramado sobre os cristãos, a igreja ela cresceu assim extraordinariamente. Isso fez com que o discipulado se tornasse uma necessidade. Já não era mais possível que as pessoas aprendessem apenas ouvindo, aliás, participando das reuniões, das grandes reuniões. Era necessário que nas casas os cristãos tivessem comunhão uns com os outros para que pudessem aprender, para que pudessem ensinar e assim estas almas que estavam sendo agregadas à igreja também crescessem em graça e em conhecimento. Então, a partir de Atos capítulo 2, os discípulos, os apóstolos de Cristo, encontram esta necessidade de fazer discípulos, de disseminar a palavra de Deus através do discipulado. Veja que a obra de Deus ela começa com a pregação do Evangelho. A pregação no poder do Espírito, ela gera crescimento na igreja. A partir do momento em que o Espírito veio, ali em Atos capítulo 2, e encheu toda a casa, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, nós vemos Pedro se levantando em Atos capítulo 2, e o versículo 14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, e ali ele inicia, cheio do Espírito Santo, a pregação, uma pregação que vai gerar muitos frutos, muita gente vai ouvir ali o chamado e vai aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Quase 3.000 almas foram agregadas à igreja a partir deste momento. Então, a pregação no poder do Espírito, ela gera crescimento na igreja. Quando nós pregamos, cheios do Espírito Santo, guiados por Deus, a palavra de Deus atinge o coração do pecador e este se entrega ao Senhor. Mas somente com o ensino sistemático da palavra de Deus é que há crescimento espiritual e os novos convertidos também se tornam discipuladores. É isso que nós estamos falando aqui, que estamos ensinando, não é, infelizmente, uma prática comum no meio pentecostal. Os pentecostais, eles são sempre dispostos a pregar o evangelho, a fazer grandes reuniões, a saírem pelas ruas e as almas se rendem ao Senhor. Mas os pentecostais, principalmente os assembleianos, têm grande dificuldade em fazer discípulos, em trabalhar com o discipulado cristão. E isto traz uma estatística muito triste para o meio pentecostal, que é
que nós pregamos, as pessoas se rendem ao Senhor, mas a maioria, a grande maioria delas, não permanecem na igreja porque não são discipuladas. Então, há esta necessidade. Neste tempo que nós estamos vivendo, já muitos pastores, muitas lideranças estão abrindo os olhos para esta verdade, que precisam ganhar as almas para Cristo, mas precisam também discipular estas pessoas. Por não haver esse trabalho no passado, há necessidade também de crentes que estão na igreja há 20, 30 ou mais anos serem também discipulados. Infelizmente, nós encontramos no seio da igreja pessoas que estão há muitos anos e quando você pergunta, você conhece o cremos oficial da igreja? As pessoas não conhecem. Alguns chegam a dizer que nem sabiam que tinha um cremos. Outras não sabem o que é o cremos. Então, faça esse teste para você perceber no meio em que você vive se as pessoas realmente conhecem, no mínimo, o cremos oficial da igreja, que é onde está a doutrina, aquilo em que acreditamos, a fé que professamos. Então, quando eu fiz esse teste, eu pude perceber que havia uma necessidade muito grande de discipular pessoas que já estavam na igreja há muitos anos também. Aqui em Atos 2, a partir do versículo 42, nós vemos que na igreja primitiva, a partir do derramamento do Espírito, havia doutrina e comunhão. Nós vemos doutrina e comunhão, isto é, ensino e relacionamento. Doutrina é ensino. E havia comunhão à mesa, havia koinonia, a palavra é koinonia, que é o relacionamento de uns com os outros. E esta questão de ensino e relacionamento é uma grande dificuldade em nossos dias. As pessoas têm dificuldade em sentar em um banco para serem ensinadas. Muitos gostam de participar dos grandes congressos, das vigílias, mas sentar para ouvir, para serem ensinadas na doutrina, muitos crentes têm realmente dificuldade. E o relacionamento também, a comunhão à mesa está enfraquecendo. Por isso que o discipulado ainda é um tabu. As pessoas não se relacionam mais devido à falta de tempo, devido à correria do dia a dia, os relacionamentos estão enfraquecendo. Se estão enfraquecendo na família, no seio da família, o que dirá no seio da igreja. Então, é uma dificuldade tremenda, algo que era comum na igreja primitiva. O apóstolo Paulo discipulava não somente através da teologia, não somente através das suas epístolas, através da doutrina que ele trazia em suas cartas, mas principalmente com o seu viver. É por isso que ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, Paulo, além de ensinar através das suas epístolas, através da escrita, através das cartas, ele ensinava acima de tudo com o seu viver. Aqui eu digo que discipulado é vida. Você não pode discipular ninguém apenas utilizando ali uma revistinha do discipulado, editada pela CPAD ou por qualquer outra editora. Apenas uma revistinha na mão, apenas uma regra litúrgica, não. Discipulado é vida, você precisa ter uma vida. É claro que você precisa conhecer a palavra de Deus, é claro que você precisa de material, mas você precisa, acima de tudo, ter uma vida no altar de Deus, ser uma pessoa, um obreiro, uma obreira, que esta pessoa que você está discipulando, esta família que você está discipulando, olhe para você e diga: eu realmente quero ser como este irmão, como esta irmã, eu quero copiar, este é o meu alvo. As pessoas têm que olhar para você
e pensar isso e ter esse desejo. Então, discipulado é vida. As pessoas têm que olhar para você e ter o desejo de copiar, de imitá-lo. O discipulado, nós vemos na nossa lição que envolve a missão integral. Envolve, então, a pregação e o ensino. Essas coisas não podem estar separadas, mas tanto a pregação quanto o ensino, eles atingem a alma e o espírito. Mas há uma necessidade realmente da missão integral. E quando eu falo aqui em missão integral, eu não estou me referindo a um rótulo ao qual é usada esta frase. Missão integral hoje é um rótulo que se utiliza por aí, um pessoal que vive falando aí que Jesus Cristo só veio para atender os pobres, que pregam um comunismo disfarçado de evangelho. Não tem nada a ver com isso. Eu estou utilizando a frase missão integral, missão no sentido de missão, e integral, que eu quero dizer aqui, é que o discipulado ele vai atingir tanto a alma, o espírito, mas também o corpo, mas também a vida terrena desta pessoa. Então, nós precisamos trazer o evangelho, a pregação e o ensino, trazer o material, a Bíblia, que esta pessoa, que esta família vai utilizar, mas nós temos que ficar atentos, ficarmos apercebidos se esta pessoa ou família não está também necessitando do sustento material, se ela tem condições de aprender, se ela está bem alimentada, bem vestida. Isto também é missão da igreja e nós pentecostais temos dificuldades com isso. Em qualquer situação, fazer discípulos realmente é algo desafiador, porém é maravilhoso. Às vezes, você começa a discipular pessoas que você cria uma expectativa muito grande. Olha, daqui vai sair alguém que vai evangelizar, que vai pregar, né? Vai descer as águas do batismo e depois vai ser um obreiro. E você inicia tão empolgado esse discipulado e depois você acaba percebendo que não é bem assim, esta pessoa acaba não permanecendo. Mas você fez o teu trabalho, você cumpriu a sua missão. Por outro lado, eu estou falando aqui de experiências próprias, há situações que você vai realmente cumprir o chamado. Você fala assim, você pensa assim, olha, eu vou lá para cumprir o meu chamado como um discipulador, como um obreiro do reino de Deus, mas aquela pessoa não vai permanecer, aquela família não vai permanecer e você acaba se surpreendendo. Depois de anos e anos, você olha para aquela pessoa, para aquela família e percebe que Deus te usou poderosamente e que o Espírito Santo fez a obra naquele lugar. Então, discipular é algo maravilhoso, é algo desafiador, que muitas vezes você só vai ver este resultado realmente anos depois. E Paulo, ele dedicou a sua vida para ser um discipulador de vidas, não somente com a teologia, mas principalmente com o seu viver, e que assim seja conosco também. Que Deus em Cristo lhe abençoe ricamente em nome do Senhor.